Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós finalizaremos, os vídeos sobre alimentação na pré-história através aí do adeus para o período das pedras com a chegada da Idade dos Metais, né? Esse termo, período dos metais, idade dos metais, era dos metais, é justamente por ser o período em que o metal era a matéria-prima mais utilizada da época. O ser humano ele começou, a partir de então, a fabricar objetos e ferramentas muito mais resistentes através dos metais, né? Então, foi passando aí de ferramentas e objetos com pedras, madeiras, dentre outros, para a fabricação de objetos mais resistentes, como as ferramentas e os objetos que eram feitos pelos metais. Graças a esses novos objetos, essas novas ferramentas, né? O homem agora ele podia caçar melhor, cultivar sua terra mais facilmente, ou seja, trouxe mais facilidade aí para a alimentação. E, consequentemente, também começou a ocorrer um crescimento populacional em algumas regiões do planeta. Então, nós temos aí que, dentre as principais características, da Idade dos Metais, nós temos os instrumentos, que foram feitos inicialmente com cobre, seguidos pelo bronze e posteriormente pelo ferro. Nós temos aí as técnicas de invenção da metalurgia, o desenvolvimento da escrita, que finalizou este período. Nós temos também as transformações sociais, como a divisão do trabalho, as primeiras profissões, né? E a economia aí nós temos muito marcada pela questão do comércio, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre algumas características desse período e, posteriormente, nós daremos mais ênfase aí em como esse período está aliado à evolução da alimentação, à evolução da gastronomia. Inicialmente, nós podemos falar sobre a metalurgia, que é uma das principais características desse período. Então, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição desse período propiciaram uma enorme conquista tecnológica mesmo, um enorme desenvolvimento para a humanidade, né? O uso desses metais foi muito importante para que algumas sociedades surgissem durante a antiguidade, que será um assunto posterior que nós iremos adentrar. Então, o homem dominar essas técnicas, de fundição, fez com que o homem tivesse condições de criar instrumentos mais eficazes, como dito anteriormente, para o cultivo agrícola, para a derrubada de florestas, para desenvolver a caça também, certo? Nós podemos também dividir, aliás, a idade dos metais de três maneiras. Primeiramente, a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Observem só, a idade do cobre foi o primeiro metal a ser utilizado, né? E isso facilitou aí o desenvolvimento de armas, mais resistentes do que as armas que anteriormente eles utilizavam com as pedras, os utensílios e as ferramentas também. O cobre é menos resistente do que o bronze. Então, quando teve aí o desenvolvimento, o surgimento do bronze, que eram justamente uma liga metálica formada pela junção do cobre e do estanho, observou-se ferramentas aí mais duras, mais resistentes, o que facilitou tanto para a agricultura quanto para a domesticação dos animais. Nós observamos até aí, pelas imagens, o desenvolvimento do arado, o desenvolvimento das rodas, o desenvolvimento dos transportes com o surgimento da roda, dentre outras. E na idade do ferro, nós temos aí um material bem mais resistente do que o bronze e bem mais resistente ainda do que o cobre. E aí nós temos aí a questão de ferramentas e armas mais resistentes, A construção de fortalezas, de pontes, foram muito importantes através aí do ferro. Então, pessoal, esses metais que desenvolveram a metalurgia em si foram super importantes, Até porque antes, com o uso aí de objetos e ferramentas com uma pedra, não era possível moldar, assim como foi possível através aí dos metais, como o bronze, o ferro, o cobre.
Então, observa-se uma mudança considerável aí na vida da sociedade, porque agora eles tinham objetos moldáveis e tinham também uma grande rigidez nesses objetos e nessas ferramentas, fora a vida útil desses objetos através dessas técnicas de fundição. E aí, o que é que acontece? Ao passo que o crescimento populacional ocorria, as pessoas elas começavam a sentir também uma necessidade de expandir seus territórios. Além disso, existiam muitos conflitos em relação a conquistar mais terras, melhores pastagens, busca de áreas férteis, né? E isso, aliado ao domínio dessas técnicas, dessas armas, dessas ferramentas de metal, fez com que também aumentasse os conflitos, também aumentasse as guerras, justamente por disputas de terras, certo? Então, quem dominava aí essas técnicas dos metais, primeiramente, conseguia ter, digamos assim, que algo a mais do que os outros povos, do que as outras comunidades, e uma probabilidade maior de vencer. Essa primeira parte foi para nós termos umas noções gerais, né, sobre a idade dos metais. Mas, não menos importante, aliás, super importante, temos que observar também qual foi a relação que teve desse período com a evolução da alimentação, a evolução da gastronomia, a evolução da humanidade, certo? Então, nós podemos observar que o metal ele passou a fazer parte mesmo do aspecto de vida da população daquela época, inclusive em relação à alimentação. Então, para a humanidade que já havia desenvolvido a agricultura, vocês lembram no vídeo passado do período neolítico que o homem ele foi desenvolvendo a agricultura, foi desenvolvendo também a domesticação dos animais. Nós podemos observar nesses assuntos passados que nem sempre o homem tinha a caça ali disponível. E agora, através da utilização desses instrumentos metálicos, né, primeiramente com cobre, em seguida com bronze e em seguida pelo ferro, isso ajudou muito a aprimorar as formas de cozimento, até mesmo também melhorar as ferramentas para caça em si. Temos também objetos produzidos com metal que podiam incluir instrumentos de cozinha, né? Ou também objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, dentre outros. E por falar na agricultura, né? A utilização dos metais pelo homem nesse período foi fundamental para o desenvolvimento da produção dos alimentos, para o desenvolvimento da agricultura. Já que essas ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam no trabalho do arado, da enxada. Além disso, também nós temos aí as ferramentas de caça, as ferramentas de pesca, que também foram evoluindo, né? A vida do homem foi tendo uma facilidade maior, melhor, durante o desenvolvimento aí dos metais, dos objetos e das ferramentas de metal. Então, se formos observar como se deu esse desenvolvimento das técnicas alimentares, dos utensílios que ajudaram aí no desenvolvimento da gastronomia em cada era, em cada período da idade dos metais, nós podemos dizer que, de início, na idade do cobre, né, os principais objetos confeccionados eram artefatos domésticos como potes, copos, vasilhas, facas, armas que facilitavam a caça, como lanças, facões, machados, armas de guerra, como espadas, escudos, além de objetos artísticos, né, como estatuetas, máscaras, ferramentas agrícolas, como enxadas, arados, certo? E aí, pessoal, falando em faca, nós podemos já afirmar que o design mais próximo do que se conhece hoje como uma faca, né, surgiu justamente aí na idade dos metais. E a primeira faca ela foi feita de bronze. Era pontiaguda e eficaz, né, para cortar e destrinchar o alimento. Ou seja, servia tanto para o uso culinário, como também como uma arma mesmo. E na idade do bronze, nós temos também uma relação aí
com a gastronomia, com a alimentação, com os instrumentos, né? Ó, relembrando aqui, alguns instrumentos fabricados originalmente em pedra, né, como no período neolítico, como no período paleolítico, como por exemplo o machado, a lâmina, elas passaram a ser produzidas agora em bronze. E isso facilitou a produção, a qualidade, a durabilidade desses utensílios e, consequentemente, melhorou aí também na produção desses alimentos. E o mesmo também ocorreu com os artefatos que eram originalmente fabricados com cobre, que era o metal mais usado até então, né? O bronze, ele era mais resistente, chegou depois do cobre, e podia ser fabricados capacetes, martelos, espadas, lanças, facas, agora de bronze, e demais objetos similares. A fabricação de armas de combate de bronze deu ao povo mais poder de conquista e também de dominação bélica. Com isso, a figura do guerreiro ganhou importância maior aí, né? Principalmente nessas regiões onde podia-se fazer essa exploração desses minérios. E aí foram criados instrumentos de caças também mais eficientes, como lanças, facões, arpões, que facilitou também aí para o desenvolvimento da caça. Indo para a Idade do Ferro, pessoal, nós temos que o ferro é bem mais resistente, né, do que os outros dois. E aí nós temos aí o surgimento de ferramentas mais resistentes que auxiliaram na agricultura, como no caso do arado e a enxada de metal, né? E também foram produzidos utensílios domésticos de ferro agora, como potes, facas, panelas. Além do ferro também ter trazido melhorias na construção de casas, de pontes e de fortalezas militares. E no final desse período, da Idade dos Metais, né, nós conseguimos observar que a ação do homem sobre a natureza é muito mais intensa do que nos períodos anteriores. Então, nós temos aí colheitas mais abundantes, até mesmo porque nós temos ferramentas mais resistentes, né, mais fortes. Nós temos aí a formação de grupos familiares maiores. Nós temos também que nessa época iniciou-se a base da nossa alimentação tradicional, que é justamente a cultura de cereais, principalmente no caso do trigo e do centeio, usado na fabricação de pães. Lembrem dessa informação super importante, pois nós iremos precisar dessa informação na próxima aula. E surge aí o forno para a produção desses pães, né? Que eram assados. E aí, então, houve o surgimento de vilas, de aldeias, de cidades. E também começaram a ser produzidas bebidas e alimentos líquidos com o uso dos cereais, justamente, né? Através de raízes, caules, grãos, brotos, dentre outros, ensopados, condimentos também. Nós temos como consequência desse período também o aparecimento das primeiras profissões, né? A oferta de comida possibilitou para que as pessoas que não eram agricultores desenvolvessem também outras profissões, né? Já que já tinha comida ali, não só para necessidade, tinha comida também aí em abundância para isso. Então surgiram as profissões como artesão, o metalúrgico, o ferreiro, o tecelão, além do agricultor e do pastor. E, resumidamente, nós temos que a alimentação foi bastante desenvolvida nessa época, né, da Idade dos Metais. E um outro exemplo aí que nós temos é o desenvolvimento do arado, né? Ao preparar a terra para o plantio, esse instrumento ele propiciou maior excedente de produção, o suficiente para intensificar o comércio e para que surgissem cidades que evoluíram como centros administrativos e urbanos, com divisão do trabalho, classes sociais, lideranças, como por exemplo, no caso do Egito, nós temos o aparecimento aí do faraó, no caso da Mesopotâmia, nós temos aí o aparecimento dos reis, nós temos também o aparecimento das igrejas, né? Só que nós iremos observar isso em outras aulas. E tudo isso, essa alimentação em abundância comparada aos períodos anteriores, nós temos aí que
Agora, as pessoas necessitavam registrar essas trocas de produtos que haviam entre essas comunidades, entre essas aldeias, como por exemplo do trigo, do óleo de oliva, do vinho, do cereal, do gado. Elas precisavam registrar essas trocas. E isso estimulou aí também o surgimento da escrita. E nós finalizamos a pré-história com o surgimento da escrita e posteriormente vem aí a Idade Antiga. Então, pessoal, é isso. Nós finalizamos agora a alimentação na pré-história. Em aulas posteriores, nós daremos continuidade ao período da Idade Antiga. Obrigada a todos e até uma próxima videoaula.